Olá pessoal, olá família atípica. Descobri que tenho transtorno do espectro autista. Descobri que sou TEA. E agora, será que eu sou obrigado a informar que eu recebi esse diagnóstico ao meu patrão, ao meu empregador? Você sabe se é obrigado ou não? Se não sabe, pera aí que eu já te conto. Pois é, às vezes você constata que, ao descobrir que tem TEA, você obtém mais informação sobre si mesmo, você explica muita coisa da sua vida, né? Você começa a saber mais sobre os comos e os porquês, o que você passou, como é que você veio parar aonde está, na linha do tempo, né? É muito gratificante você entender a si mesmo, saber que você agiu desta ou daquela maneira, né? Agiu com alguma incompreensão ou foi incompreendido e de repente aparece o diagnóstico de autismo e lança luz sobre a sua própria história. Mas também tem outras questões envolvidas na ciência da condição, ou seja, quando você passa a saber que tem o transtorno do espectro autista. Uma das dúvidas mais recorrentes quanto a isso é sobre a pessoa que está empregada, a pessoa que trabalha para alguém, ou de carteira assinada, ou no poder público, se ela deve informar que tem o transtorno do espectro autista ao seu patrão. Deve informar ou não deve informar? Gente, deve informar sim. Deve informar por vários motivos, mas o principal deles é que a relação de trabalho, o contrato de trabalho, o contrato do emprego, é uma relação bilateral, é uma relação que envolve duas partes. Você com a sua contrapartida, né, que é prestar o seu serviço, o seu trabalho, da melhor maneira possível, e o patrão com as obrigações de remuneração, de condições de trabalho, daquelas coisas que estão consignadas na Convenção Coletiva de Trabalho, ou, sei lá, no Estatuto do Servidor, se for servidor. Então, essas relações bilaterais, elas são sempre orientadas, segundo o direito brasileiro, pela boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? É ser sincero, é ser transparente, é ser verdadeiro. Então, é obrigação do seu patrão ser honesto contigo e de você ser honesto com ele. Quando um sujeito da relação contratual começa a esconder coisas do outro, aí está havendo uma falta de boa-fé, se não, uma deslealdade. Então, é muito importante que você informe ao seu patrão que você tem transtorno do espectro autista, que você foi diagnosticado. Isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, dependendo da empresa em que você estiver trabalhando, pode ser que você tenha algum direito a mais porque tenha deficiência. Pode ser que na convenção coletiva de trabalho esteja previsto algum direito suplementar pelo fato de o funcionário ter a deficiência. Há muitas convenções ou acordos coletivos que fazem disposições e garantem algumas coisas às pessoas que têm deficiência, né? Já começa por aí. Se for servidor público, porque esse vídeo também serve para o servidor público, né? Porque ele também se faz essa pergunta: eu devo ou não informar que sou autista? Deve informar sim. O servidor público, por exemplo, pode ter direito a uma redução de jornada. Uma categoria profissional, mesmo no mercado privado, pode ser que tenha uma previsão nesse sentido na convenção coletiva. Pode ser que tenha uma reserva nesse sentido para mulheres trabalhadoras que são autistas, né? É claro que, perante a lei, homens e mulheres são iguais, mas há uma série de ações afirmativas que as empresas têm encampado, as empresas privadas, para poder realizar a igualdade das mulheres. A igualdade das mulheres, melhorando a situação delas, para que, melhorando a situação delas, elas possam de alguma maneira, estar em pé de igualdade com os homens, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que a mulher tem múltiplas jornadas, é responsável pelos filhos, é ela que vai na escola levar a criança, é ela que vai no médico levar a criança, enfim, por vários motivos. Então, isso aqui é para dizer o seguinte: informar, às vezes, traz vantagens, além de que o seu patrão, a partir do momento que você informa isso, ele fica também, segundo a legislação brasileira, responsável por, inclusive, garantir que essa pessoa com deficiência não sofra hostilidades, estranhamentos ali no ambiente de trabalho. Então, é sempre bom informar ao patrão
quando você ficar sabendo de um diagnóstico como esse, de transtorno do espectro autista. Agora, tem uma outra coisa que me perguntam muito, inclusive já tive alguns casos concretos de pessoas que têm o seguinte receio. Veja bem o receio que as pessoas têm. Pessoas que ocupam funções muito especializadas em departamentos assim que são mais ou menos críticos. Críticos no sentido de que a função que aquela pessoa exerce é uma função de extrema responsabilidade e que envolve a segurança de outras pessoas, da coletividade. Eu posso te dar alguns exemplos aqui. Deixe-me ver aqui funções que estão nesse patamar de criticidade. Uma pessoa que é motorista de ônibus. A pessoa dirige um ônibus e transporta dezenas de passageiros, ou dentro do município, ou dentro do estado, ou de estado para estado. Qualquer condição nessa pessoa que dirige um ônibus com passageiros e que tenha repercussão no âmbito da cognição cerebral, mental, é uma questão que precisa ser avaliada pelo empregador. Porque o empregador precisa ter certeza de que aquela condição que a pessoa tem, por exemplo, um motorista de ônibus já trabalha há 20 anos na empresa, mas um dia ele apresenta um laudo de transtorno do espectro autista, um laudo diagnóstico. Esse empregador vai ter que mandar avaliar este empregado para saber se o transtorno do espectro autista manifestando-se naquele indivíduo, porque são todos diferentes, tá, gente? Porque tem autista que tem crise, tem autista que não tem crise, tem autista cujas crises acontecem sem prejuízo de certas atividades, embora em prejuízo de outras. Então precisa diagnosticar tudo isso para saber qual é o nível de restrição dessa pessoa para o exercício dessa função tão importante e que tem tanto impacto na segurança das pessoas, ou seja, de terceiros, né? Para além da relação do empregado e do empregador, tem terceiros envolvidos, que são os passageiros do ônibus. Outras profissões que posso exemplificar. Piloto de avião, né? A pessoa está lá, 10 mil pés de altura, pilotando o avião. Um dia, o piloto entrega um laudo diagnóstico para o patrão. Eu tenho transtorno do espectro autista. O que o patrão vai fazer? Vai mandar avaliar aquele caso em concreto, para ver se tem chance de ter alguma repercussão. Então, assim como no caso do piloto de avião, do motorista de ônibus, vai ter o controlador de voo, o segurança, o policial que anda armado, né? É preciso saber se essas pessoas, esses profissionais e vários outros, eu só citei aqui alguns para exemplificar, para que você me entenda. Quando essas pessoas que exercem essas funções, quando elas entregarem o laudo diagnóstico para o patrão vai ter um receio de responsabilização futura. Então, certamente, ele vai mandar avaliar para ver se existe algum impacto no exercício dessas funções. Desta maneira, é sempre importante que você informe ao seu patrão que você recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista e que você tenha segurança quanto à avaliação, principalmente se você já está trabalhando há muito tempo. Naturalmente, eles vão levar em conta os anos que você já tem de serviço bem prestado, né? E que sem ocorrências que indiquem que o transtorno interferiu na boa execução do serviço. E se por acaso a empresa chegar a alguma conclusão que lhe desagrade, e essa conclusão tenha repercussões na sua autoestima, na sua capacidade profissional, você pode perfeitamente contratar um advogado para poder dirimir essas questões. Mas a resposta nua e crua para a pergunta que eu fiz no início do vídeo é sim, você precisa avisar o seu empregador se receber um laudo que indique o transtorno do espectro autista. Espero que tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.